Muito boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos ao 3º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Meu nome é André Porto Alegre e eu vou conduzir os trabalhos desse painel Reserva do Possível e Efetivação do Direito à Saúde. Quis o destino que nesse 28 de setembro, enquanto nos dedicamos a esse debate sobre a judicialização da saúde em São Paulo, em Brasília, exatamente nesse momento, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão discutindo a obrigação do Estado em fornecer medicamentos considerados de alto custo, que estão fora da lista do SUS ou que ainda não são registrados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trata-se de dois processos. O primeiro chegou ao STF em 2007 e é um recurso impetrado pelo governo do Rio Grande do Norte após o Estado ser obrigado a fornecer um medicamento de alto custo. E o segundo chegou ao Supremo em 2009, depois que uma paciente mineira com problemas renais crônicos pediu à Justiça que o Estado custeasse o acesso a um remédio sem registro na Anvisa na época, mas aprovado em outros países e com pedido negado, ela recorreu. A teoria da reserva do possível visa a efetivação dos direitos sociais frente à razoabilidade da universalidade das prestações exigidas sem desconhecer dos recursos financeiros disponíveis. É nesse cenário de debates sobre a judicialização da saúde e a incorporação da tese sobre a reserva do possível que o 3º Congresso Brasileiro, Todos Juntos contra o Câncer, tem a honra de chamar os componentes desse painel. Gostaria que subisse ao palco e contasse com o aplauso dos senhores Dr. Arthur Pinto Filho, promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Direitos Humanos na área de Saúde Pública do Ministério Público de São Paulo e membro do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Uma salva de palmas. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Arthur. Gostaria de chamar, na sequência, a doutora Marília Gabriela Sampalonzi, juíza de direito, titular da 13ª Vara de Fazenda Pública da capital, especialista em direito administrativo, em direito constitucional e direito processual, mestrando em direito administrativo, professora assistente em direito administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ex-procuradora do Estado de São Paulo, juíza de direito, integrante da primeira turma do Colégio Recursal da Fazenda Pública e ex-assessora da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, na seção de Direito Público. Muito obrigado, doutora Marília Gabriela. Na sequência, gostaria de chamar Dr. Edgar Hermelino Leite Júnior, advogado e membro do Conselho Consultivo da Abrale, graduado pela Universidade Mackenzie, é especialista em Direito Público, dedicado aos estudos de questões da administração pública, consultor jurídico com intensa atividade em projetos de infraestrutura, estrategista em solução de conflitos envolvendo disputas entre clientes privados e as diversas esferas da administração pública. Recentemente, Dr. Edgar se especializou pela renomada Harvard University na Harvard Kennedy School Executive Education, num curso especializado nas questões de infraestrutura. Muito obrigado, Dr. Edgar, pela sua presença aqui conosco. Gostaria de chamar Dr. Reinaldo Mapelli Júnior, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de Direito Sanitário com ênfase em Saúde Pública, doutor em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Há menos de um ano, Dr. Reinaldo defendeu sua tese de doutorado com o título sugestivo para o nosso debate de hoje, Judicialização da Saúde e Políticas Públicas, Assistência Farmacêutica, Integralidade e Regime Jurídico Constitucional do SUS. Muito obrigado, Dr. Reinaldo Mapelli. Para completar a nossa mesa, eu tenho a honra de chamar o Dr. Jairo Bisol, promotor de Justiça do Distrito Federal, graduado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília e doutorado aprovado com distinção em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Por favor, uma salva de palmas e muito obrigado pela presença, Dr. Jairo Bisol. Dessa maneira, o nosso painel reserva
do possível e efetivação do direito à saúde está montado. E agora vamos às regras. Ao que eu pediria que os senhores, porque eu conheço e já tive a oportunidade de mediar algumas palestras com os senhores, gostaria que os senhores respeitassem o regramento que nós vamos estabelecer. Cada um dos senhores, na ordem em que foram chamados, começando então pelo Dr. Arthur, seguido pela doutora Maria Gabriela, Dr. Edgar, Dr. Reinaldo e Dr. Jairo. Os senhores terão 15 minutos para suas considerações, até 15 minutos para suas considerações. Há um relógio bastante expressivo, para quem não está aqui, é um relógio bastante grande, e eu gostaria que os senhores respeitassem esse limite, porque nós sabemos que a plateia sempre tem questões, etc. e tal, e a própria intervenção dos senhores motiva esse questionamento da nossa assistência. Então, num sinal de respeito, a gente deixaria um espaço aberto para as perguntas. As perguntas que os senhores quiserem fazer, por favor, encaminhem através dos nossos gentis assistentes, que eles vão encaminhar aqui para a mesa, elas serão selecionadas, etc. e tal, e eu me comprometo com os senhores que, na medida do possível, todas serão respondidas, mas me comprometo, antes disso, de encaminhar para o palestrante todas as perguntas para que eles depois consigam responder. Então, se os senhores puderem, se quiserem, fiquem à vontade de deixar um contato, inclusive, para que e o endereçamento da pergunta para que a gente possa encaminhar. Elas só são feitas, essa seleção só é feita antes, para que a gente não tenha perguntas repetidas, etc. E dessa forma conseguimos dar espaço para todos. Então, tenho a honra de passar a palavra para o doutor Arthur Pinto Filho, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer participar desse debate. A questão da saúde pública e a judicialização é um tema candente, e eu vou trazer algumas considerações aos senhores, de forma muito ligeira, muito rápida, imaginando que seria muito interessante o debate posterior à fala inicial. Eu, como fui apresentado pelo coordenador, eu faço parte do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. É um fórum que foi criado em 2010, e a nova composição foi definida em fevereiro desse ano, pelo ministro Lewandowski e a sua assessoria. O Conselho Nacional de Saúde, o Fórum Nacional de Saúde, ele tem uma composição muito interessante e muito plural. Ele é composto por juiz do Tribunal Regional Federal, por juízes dos tribunais estaduais, por um promotor de justiça, por um defensor público, por membro do CONASENS, por membro do CONAS, membro do Ministério da Saúde, membro da ANS, da Anvisa, e gestores da saúde pública daqui de São Paulo, o Gonçalo Vecina e o ex-secretário de Saúde, Giovanni Cerri. Esse Conselho Plural deliberou alguns temas que deverão ser debatidos no curso deste mandato. O primeiro tema que foi escolhido foi a questão da judicialização. Então, é importante que a gente entenda... não, colocaram o errado. É a palestra, é o segundo que tem no meu pendrive. É preciso que a gente entenda algumas coisas para que não haja um equívoco sobre a ação do CNJ, porque alguns jornalistas têm tratado a matéria como se a ideia do CNJ e do Fórum Nacional de Saúde fosse impedir qualquer tipo de judicialização ou minorar a judicialização. Isso absolutamente é impossível. É impossível porque o artigo 5º da Constituição define que todas as pessoas que se sentirem prejudicadas de alguma maneira podem levar a discussão ao Poder Judiciário. E, portanto, todas as pessoas que têm alguma demanda na área de saúde não atendida de uma forma ou de outra, podem levar a sua questão ao Poder Judiciário. E isto é cláusula pétrea, portanto, imodificável ou imexível no dizer do nosso antigo ministro. Isso só pode ser alterado por uma nova Constituição. Além desse mandamento constitucional, há um outro que define que a saúde pública é direito de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país. São poucos os países do mundo que atendem estrangeiros no país. O Brasil é um deles. Para que tenham ideia da demanda de estrangeiros na cidade de São Paulo, basta dizer que grande parte dos serviços de saúde
disponibilizados em São Paulo, no centro da cidade, são utilizados por bolivianos, colombianos, haitianos, que têm direito de se utilizar do SUS. Portanto, esses dois mandamentos constitucionais já demonstram que qualquer atividade tendente a evitar a judicialização, ela é fadada à inconstitucionalidade e, portanto, ao fracasso. Fixadas essas duas questões, vamos tratar um pouquinho do SUS. Eu tenho para mim que o SUS é uma das grandes glórias do Brasil hoje. E é uma das glórias decorrentes da Constituição de 88. Se vocês... Mas estou vendo aqui que tem muitos jovens, e, portanto, não lembro como era a saúde pública antes de 88. Antes da Constituição de 88, para que você fosse atendido no estabelecimento de saúde pública, era fundamental não, era necessário que você levasse a sua carteira de trabalho registrada e a sua contribuição do então INPS paga. Você chegava no hospital público e te perguntavam, você tem carteira de trabalho assinada? Tenho. Então pode ser atendido. Ou, não tenho, você não vai ser atendido aqui. O sujeito, então, é atendido em curandeiros ou em hospitais meritórios, como Santas Casas, etc., mas no serviço de saúde pública, não. Então, nós tínhamos, naquela ocasião, grande parte da população que trabalhava sem registro em carteira, afastada do serviço de saúde pública. As domésticas, todos os trabalhadores rurais, enfim, grande massa da população brasileira simplesmente não era atendida. Portanto, a partir de 88, com a universalização da questão da saúde pública, essas massas não atendidas entraram no atendimento de saúde pública. E isso gerou e gera melhoria em todos os níveis que você analisar, desde expectativa de vida até nascimentos com vida, o nível de enfim, até a altura. Eu me lembro que, na década de 80, saiu um artigo que falava que a altura era importante para medir a questão da saúde da população. Eu achei aquilo muito absurdo. Absurdo era eu, na década de 80, que não entendia que isso é um dado importante, porque isso demonstra boa alimentação, etc., etc. Pois muito bem. O SUS, portanto, é uma glória nacional, e é uma glória que precisa ser absolutamente preservada. Problemas no SUS? De várias ordens, de várias ordens. Eu digo que a judicialização não é o maior problema do SUS. Não é, de jeito nenhum, o maior problema do SUS. O SUS tem dois problemas centrais, na minha maneira de ver. O primeiro problema é o notório subfinanciamento. Subfinanciamento que tende a se agravar. O Conselho Nacional de Saúde recebeu do ministro da Saúde, semana retrasada, um documento e uma palestra em que o ministro explicou que, para o ano que vem, a saúde vai funcionar com 105 bilhões, a saúde federal, evidentemente, com 105 bilhões de reais. Se nós entendermos, se pegarmos os parâmetros de 2014 e aplicarmos somente a correção monetária, o orçamento de hoje teria que ser de 124 bilhões de reais. Portanto, teremos uma queda brutal no financiamento do SUS. Queda brutal que pode se agravar se essa PEC, que estabelece limites de gasto da saúde, for aprovada. Vai tirar mais bilhões da saúde pública e da educação. E essa PEC, leio agora, antes de vir para cá no UOL, que entrará em discussão e votação no mês de outubro, não por menos, logo depois da eleição. Aprovada essa PEC, o SUS terá a maior dificuldade, desde que eu me conheço por gente, para gerir a saúde pública nacional. Estaremos diante de uma tragédia anunciada. A tragédia da educação é uma tragédia a longo prazo. A pessoa se torna um analfabeto funcional, portanto, vai ter dificuldades na vida. A tragédia da saúde pública é a tragédia da morte na fila, é a tragédia da morte no hospital, é a tragédia da mãe, é a tragédia da criança, é a tragédia do velho, é a tragédia de todos aqueles que precisam do SUS. Então, a questão do subfinanciamento, que já é real, pode ser agravada. E a segunda questão do SUS é a questão da gestão. A gestão do SUS ainda é uma gestão problemática no seguinte sentido.
O SUS, pelas suas 3 esferas, federal, estadual e municipal, eles se transformaram em trens pagadores. Então, pagam, e não têm um controle exato do investimento do dinheiro. Eu posso dar milhares de exemplos, vou dar 2, um da esfera federal e outro da estadual, para não partidarizar a questão, porque não é partidária. Veja bem, uma colega nossa que trabalha em Juquiá olhou no site da Secretaria de Saúde, há um ano atrás, e lá viu CAPS Juquiá, rua tal, número tal. Juquiá, para quem não sabe, é uma das cidades mais pobres, que fica no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo. E Juquiá tem graves problemas de problemas mentais da população. Ela foi, então, procurar. Ligava para o CAPS, nada. Falava das pessoas, tem um CAPS aqui, disse que tem um CAPS aqui, não tem CAPS nenhum aqui, não tem CAPS. Foi no lugar mencionado. Era uma casa velha, com móveis inservíveis e jogados lá. E aí descobriu, num procedimento que se chama inquérito civil público, que o Estado mandou o dinheiro para comprar o imóvel, para alugar o imóvel, mandou dinheiro para comprar os móveis e mandou dinheiro necessário para girar um CAPS 1 na cidade. Só que aquilo não existia. E a Secretaria não tinha conhecimento disso. Se você pegar a Prefeitura nas organizações sociais, a Prefeitura paga as organizações sociais e jamais controlou nada de gasto das organizações sociais. Metade do orçamento da Prefeitura hoje vai para as organizações sociais. E o que a Prefeitura faz, desde tempos remotos, agora está melhorando, não está perfeito, mas já está melhorando. Desde tempos remotos, quando começou a salir das OS, é simplesmente pagar e verificar se a prestação de contas era feita. Não se analisava o mérito da prestação de contas, mas sim se ela era feita. Então, a judicialização é um problema, não é o maior problema, mas ela atrapalha. Então, em nenhuma hipótese se discute a faculdade das pessoas buscarem no judiciário a questão da judicialização de medicamentos, ou de operações, o que seja. Isso é absolutamente pacífico, que é aberto a toda a população. Nós gastamos, outra questão que precisa ser muito clara, o governo brasileiro gastou no ano passado, o governo federal, algo em torno de 1 bilhão com a judicialização, o Estado de São Paulo algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões, e parece e é realmente um valor alto, mas se você pegar o orçamento do Ministério, é mais ou menos 1% do valor gerado na judicialização. Aí fala, bom, mas é muito valor? É muito valor. Só que se alguma coisa que ninguém fala e que é preciso que se diga, é a questão dos juros e amortização da dívida. O orçamento do governo federal em 2014, na área da saúde, foi 3,98. 3,98. É muito, mas é insuficiente, evidentemente. Juros e amortização da dívida em 2014, 45,11. Isso ninguém discute. Isso virou uma coisa absolutamente indiscutível. Portanto, precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Portanto, o Conselho Nacional de Justiça aprovou recentemente, agora em setembro, uma resolução que cria, que traz a necessidade. A resolução é a CNJ 238, de 6/9/16, que traz a obrigatoriedade para que cada Tribunal de Justiça crie, na sua órbita, o Conselho Estadual de Justiça, que será formado por todos os atores que trabalham na área da saúde. Juízes, evidentemente, juízes de direito, advogados, promotores, gente do Conselho Estadual de Saúde, gente do PROCON, enfim, todas as pessoas que têm alguma coisa na área da saúde pública e que vão gerenciar, junto ao tribunal, as questões, entre outras, da judicialização. Então, nós tivemos agora na Paraíba. Na Paraíba já tem um Conselho Estadual de Saúde funcionando muitíssimo bem. Nós participamos de uma reunião deles e foi uma reunião histórica, maravilhosa, porque ali você tinha desde o secretário de saúde estadual até o secretário municipal de saúde, passando por todos os atores da área da saúde.
E se discutia não só a questão da judicialização, se discutia a questão da dupla porta nos hospitais públicos, se discutia a questão da compra, às vezes, superfaturada de material de prótese e órtese, enfim, se debatia tudo. Ali virou um fórum importante de debate da saúde pública. Então, cada tribunal terá que criar o seu comitê estadual, que será dirigido por um juiz indicado pelo presidente do tribunal. Esse fórum, dentre outras obrigações, e esse fórum é coordenado pelo Arnaldo Rossepian, que é um colega promotor de justiça de São Paulo, procurador de justiça de São Paulo e membro do Conselho Nacional de Justiça. Esse fórum terá, portanto, a obrigação de gerenciar aquilo que nós estamos chamando de NATJUS. O que é o NATJUS? O NATJUS será formado por médicos e gente da área da saúde, gente ligada à universidade, não gente ligada à Secretaria de Saúde. Isso é muito importante, porque tem que ser gente gabaritada, não ligada à Secretaria de Saúde, gente normalmente da universidade ou de hospitais públicos, referência no Brasil. Essas pessoas, sempre que o juiz desejar, veja só, em nenhum momento se vai entrar na questão da decisão do juiz, absolutamente, em hipótese alguma. Sempre que o juiz desejar, ele pode solicitar a esse tipo de NATJUS, ao NATJUS, um parecer sobre aquele pedido judicial. Então, por exemplo, se pede muita coisa que não tem sentido, porque o SUS já disponibiliza. É mais ou menos em torno de 30% que se pede medicamento de marca, quando o SUS tem na sua lista Rename aquele mesmo medicamento, também de bom nível e de baixo custo. Então, caberá ao NATJUS dar uma orientação, dar um regramento para que o juiz tenha consciência e tenha conhecimento disso. Evidente que o juiz pode ignorar o NATJUS e pode ignorar o trabalho do NATJUS, mas aquilo servirá como um parâmetro para que ele possa bem decidir na área terrível que é a decisão de juiz na área da saúde pública. Porque a decisão do juiz pode gerar, inclusive, uma morte, pode gerar alguém que vai ficar com sequelas num problema qualquer. De maneira que a ideia do Conselho Nacional de Saúde é criar os comitês estaduais, os NATJUS, que vão ser formados por médicos e profissionais da área de saúde, e sempre que o juiz quiser, solicita ao NATJUS uma posição que será dada em 72 horas. E o juiz julgará conforme a sua consciência e conforme os regramentos do direito nacional. Então, essa é a ideia que nós temos na área da saúde pública, no Fórum Nacional de Saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arthur Pinto Filho. E, rapidamente, eu passo a palavra para a doutora Maria Gabriela Pavlopoulos Spalonzi. Eu estou acertando, doutora, o seu nome? Vamos, podemos trocar de lugar, mas desde que a senhora me diga que eu acertei o seu sobrenome. Muito obrigado. Pode, fica à vontade. Bom, boa tarde a todos. Antes de tudo, eu queria parabenizar esse evento que a doutora Merula, com a Andréia, com muito esforço, numa fase difícil da vida da Merula. Ela conseguiu concretizar sem apoio, sem estrutura, e nós estamos nesse sucesso aqui, maravilhoso. Acho que esse tipo de iniciativa é a que vai transformar essa sociedade. Parabenizo o doutor Arthur, todos os integrantes, mas eu começo minha fala pequena discordando que as ações da saúde sejam um problema. Eu acho que as ações da saúde são uma evolução social. Para quem não conhece, esse palco aqui, a plateia, ela é composta por pessoas que não são da área jurídica. Então, seria importante que todos tivessem uma noção breve de como é que funciona o acesso à justiça para as ações de medicamento. Então, a gente tem a realidade da justiça estadual e a justiça federal. Na justiça federal, eles têm o juizado especial e as varas comuns. Na justiça estadual, da qual eu faço parte, nós temos as varas da Fazenda Pública, as varas da infância e juventude, ou da vara da infância, e os juizados especiais. Muito bem. Nas duas varas, nós
acumulamos tipos de ações. Então, eu que sou juíza da Vara da Fazenda Pública e trabalho lá há quase 20 anos, recepcionei as primeiras ações do coquetel da AIDS para o HIV e continuo julgando batida de carro, continuo julgando responsabilidade civil por morte de preso em cadeia, pensão, questão de servidor público, desapropriação, Parque da Rua Augusta, ações de improbidade, afastamento de conselheiro de Tribunal de Contas, enfim, um mundo de ações e mais as ações de medicamento. E sabem qual é a estrutura que o juiz do Estado de São Paulo tem para se valer na formação da sua convicção sobre os pedidos de medicamento? Nenhuma. O que a Justiça Federal tem? A Justiça Federal conta com médicos que fazem parte do seu corpo por cargos criados por lei, que são concursados e que devem ganhar, em média, de uns R$8.000, e que, tão logo a petição inicial é distribuída para um juiz, a petição inicial é encaminhada para esse setor. O médico imparcial da Justiça Federal, ele dá um parecer prévio, e o juiz profere a sua decisão. Isso significa o quê? O número de fraudes que acontecem na Justiça Federal envolvendo ações de medicamento é praticamente zero. Os juízes já estaduais criaram com muito esforço, e isso eu também contei muito com a ajuda do Dr. Ronaldo Mapelli, que ele trabalhava na Secretaria da Saúde. Juntos é que nós chegamos a construir um setor de conciliação administrativo chamado GFAS, que funciona no viaduto Dona Paulina, no 3º andar, que é um setor de conciliação entre Secretaria da Saúde e Tribunal de Justiça. Nós tínhamos constituído mais 11 projetos para a construção do GFAS. Como funciona? A pessoa se dirige ou ao juizado especial sem advogado, ou para as varas, e nós, juízes, podemos remeter para o GFAS em busca de uma tentativa de conciliação ou verificar se o remédio que está sendo fornecido ou pedido é fornecido já pelo SUS ou não. Muitas vezes, existem pedidos que são formulados por pessoas que não existem. Quando nós remetemos a esse setor do GFAS, constrange aqueles que agem de má fé. E eu tenho mandado muita ação para esse setor, e eu tenho recebido muitos recursos de pessoas que se recusam a comparecer a esse setor. Quando eu saí da assessoria da presidência, junto também com o Dr. Mapelli, que também saiu da Secretaria da Saúde, nós tínhamos mais 11 projetos criados para instalar nas cidades que mais se destacavam por fraude. E sabem o que foi que aconteceu? O projeto morreu. Porque não há continuidade de uma gestão para a outra. Parabéns. Eu acho isso uma tristeza, porque eu começo a construir uma ponte, entra um novo prefeito e destrói a ponte. Então, a gente tem construído e lutado, e falo isso pelos juízes das varas da Fazenda, com amor. Eu vejo pessoas que comparecem, que conseguiram a cura através dos medicamentos alternativos, ou que têm o mesmo efeito ativo. E eles vêm me agradecer. Eu tenho uma senhorinha, eu juro, gente, ela me traz um bolo caseiro todo mês para agradecer, e eu não fiz nada. O que a gente fez? A gente deu o remédio com o mesmo efeito ativo. Quais são os esforços da Secretaria da Saúde para nos orientar hoje? Doutor Arthur, eu recebi há 2 semanas 2 grandes médicos da Escola Paulista de Medicina, e eles começaram assim: as ações de medicamentos são a pior coisa diabólica que foi criada. O que a gente vai dizer com relação aos coquetéis da AIDS que transformaram, as decisões judiciais transformaram o Estado de São Paulo em modelo padrão internacional? O que nós fornecemos de coquetel da AIDS é modelo para o mundo inteiro. Será que as ações de medicamento realmente são diabólicas? Ou será que a inércia da administração, que muda a gestão, entra a gestão, que não fazem nada? Cadê o centro de apoio aos juízes estaduais de São Paulo, que nós não temos? Não é? Eu recebi, nessa reunião que eu participei há 2 semanas, eu levantei aquela questão que passou no Fantástico, eu não sei se viram, os senhores viram, sobre hipercolesterolemia.
Cada caixa custa R$ 79 mil. São 3 médicos. Eles prescrevem esse remédio para pessoas que não precisam. É um remédio que destrói o fígado, que mata. E esses médicos, eu me dei ao trabalho de ligar para o consultório, eles continuam trabalhando. Eu perguntei para a senhora da Secretaria da Saúde, que foi conversar com a gente, para pedir para a gente não dar mais os medicamentos, o que é que a Secretaria da Saúde está fazendo? E ela me disse, nós estamos programando uma avaliação temporária nas faculdades de medicina, como funciona na ordem dos advogados. Gente do céu, estão jogando tudo em cima do judiciário. Cadê a responsabilidade de afastar cautelarmente os órgãos fiscalizadores dos médicos, de afastarem? Eles estão trabalhando. Então, assim, eu acho que a solução hoje, talvez, não sou ninguém, eu só tenho experiência, né? Mas seria estruturar questões de fiscalização, dar um apoio NAT, que vai causar muito problema. O senhor vai ver, vão colocar pessoas da Secretaria da Saúde, vão dizer que é parcial, enfim, vai demorar, vai mudar a gestão, aí muda o juiz, muda esse mundo todo de vaidade, porque, infelizmente, esse mundo todo é gerado por muita vaidade. Então, são os indicados, não é verdade, que se prestigiam e que não gostam de perder o lugar, mas não tem continuidade. Isso eu tenho minhas dúvidas se realmente vai trazer o suporte técnico que o judiciário precisa. O que eu acredito aqui que deve acontecer? Instituições se falarem mais, Secretaria da Saúde estar presente, as contestações que são apresentadas nas ações que pedem medicamentos são as mais genéricas possíveis. Apenas um procurador do Estado, que é o chefe que cuida da questão das ações de medicamento, o doutor Luiz Duarte, é o único que se dá o trabalho de procurar os juízes e conversar. O pessoal da Secretaria da Saúde, me parece, se encontra defasado na questão de amparo técnico. Nessa reunião que eu tive há 2 semanas com o pessoal da Secretaria da Saúde, a senhora me pediu, coloque, doutora, nas decisões, que as liminares ou as decisões têm prazo. Falei, por que, senhora? Ela falou, não, porque nós, uma vez concedido judicialmente, a gente aplica e manda fornecer. Falei, então, espera aí, deixa eu entender. Existe a coisa julgada eterna para questões de medicamento? Sim. Eu falei, então, é por isso que ainda continua. Pessoas recebem ou retiram antibióticos 3, 4 anos. Que burrice é essa? Não tem outro nome. Cadê o advogado que possa orientar o pessoal da Secretaria da Saúde para dizer, não, a saúde ela tem que passar por uma avaliação a cada tanto tempo, apresenta uma prescrição, se realmente um atestado médico, se a doença continua, se precisa daquele remédio. Não fazem isso. E são coisas tão óbvias, coisas tão naturais. Foi num dos contatos que eu tive quando eu era assessora da presidência, que eu tomei conhecimento, porque o pessoal da Secretaria da Saúde não levava isso ao nosso conhecimento, que as partes conseguem eliminar e não retiram das prateleiras os medicamentos. Eu nem sabia que isso acontecia. Aí a gente ficou sabendo que no ano de 2012, a Secretaria da Saúde, só com o município de São Paulo, teve um prejuízo de 6 milhões de reais por medicamentos que não foram retirados das prateleiras. São coisas tão simples, sabe? São coisas de conversar, que não é de uma forma inversa que a gente precisa regredir na conquista dos direitos sociais, na concretização do que a Constituição Federal está mandando. É a Constituição Federal que está mandando. Quanto às questões dos remédios de alto custo, que está sendo julgado agora, Anvisa, gente, pelo amor de Deus, fica aqui uma sugestão ao Ministério Público, querem especializar a vara com especialidades em medicamentos, eu concordo, o Ministério Público também. Nós temos na Anvisa ações que demoram 10 anos para a aprovação de um determinado medicamento. E, com isso, a gente chega a ouvir o rumor do mar, dizendo que são indústrias farmacêuticas bondosas, que agradam as pessoas que trabalham lá dentro, em detrimento de outros medicamentos que poderiam ser mais baratos. Aqueles remédios que são usados lá fora, que demora para ser registrado aqui, eu pergunto, por que é que a população brasileira tem que pagar com atraso dos nossos órgãos sem fiscalização?
Esses remédios, quando eles são registrados aqui ou reconhecidos, muitas vezes já são obsoletos perto do que se pratica lá fora. E a nossa população que vai pagar, com tanto de imposto, ou pelo princípio da reserva do possível, quando eu abro o meu jornal de manhã, ou quando eu vejo a manchete, não é? As tramóias da merenda, as tramóias da Petrobras, as fraudes da ciclovia, as fraudes das órteses e próteses e reutilização de material. Será que quando eu olho a pessoa que tem cara, tem rosto, tem uma história social, tem uma história familiar, como a gente recebe os pacientes com os advogados na nossa porta, lá na porta, eu vou olhar para aquele sujeito e vou falar assim, estou supondo que estão usando de forma correta a verba nas políticas públicas, então eu vou falar para a pessoa, eu, ser humaninho, pelo amor de Deus, segura essa, você vai pagar com a conta ali para colaborar com a nossa reserva do possível economizar. É impossível a gente falar isso para uma pessoa, não é verdade? Se a gente tivesse uma transparência de valores, transparência do que se faz, uma efetividade, publicidade, até um dia a gente, quem sabe, poderia pensar. Os juízes não são irresponsáveis, eles vão atrás, a gente liga, telefona, pega a bula dos medicamentos, vê se existe algum com o mesmo efeito ativo. Se são pedidos que querem transformar a nossa população em cobaias, é óbvio que não. Se existe alternativa, é óbvio que não. É o que eu costumo dizer sempre, se eu tivesse 5 filhos e eu tenho que calçar os 5, eu não posso dar um sapato de marca para um e deixar os outros descalços. A gente tem que saber ter uma coerência. Mas se um tem um problema ortopédico, eu tenho que dar para aquele uma bota. Agora, não precisa ser a melhor bota do mundo se existe uma bota compatível com o problema da criança aqui, né? Então, fica aqui minha reflexão, minha sugestão, que não se busque regredir na conquista dos direitos sociais com esse monstro da falta de verba, porque a verba existe. A inércia, a omissão, a falta de publicidade, a falta de energia dos órgãos fiscalizadores, dos médicos, de quem pratica tanta fraude que continua atuando no mercado, não é? E fazer isso tudo crescer. É como eu penso, né? Muito obrigado, doutora Maria Gabriela. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de ouvi-la e realmente me agrada muito, ao ponto de eu sugerir para a Andréa, que está aqui, que é parte da comissão organizadora, que esses questionamentos, eu gostaria que o ano que vem a gente prestasse um pouco de conta das coisas que são colocadas aqui. A doutora Maria Gabriela colocou algumas questões que me parecem fundamentais, e eu acho que o nosso papel, todos nós aqui, os componentes da mesa e todos nós, como é um congresso, e como trata-se de um congresso, que a gente pudesse, eventualmente, mostrar nessa régua do tempo o que essas considerações que a doutora Maria Gabriela colocou, de que forma que elas andaram. Parabéns, doutora Maria Gabriela. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Edgar Hermelino Leite Júnior, para suas considerações. O senhor vai falar daí ou daqui? Daqui. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, como já foi dito, eu acho que nós temos muito a comemorar com este evento. Sem dúvida nenhuma, o esforço de todas as entidades, especialmente as lideradas pela Abrale, mostram que o terceiro setor tem uma força, tem uma energia que é diferente. E nós estamos tratando de um tema aqui sobre a judicialização, que eu confesso que, ao ser convidado para me manifestar e ao buscar as informações para poder debater com vocês, eu tive uma grande dificuldade. A primeira dificuldade foi o que colocar com relação à reserva do possível. Dentro da Abrale, a Merula Stigl sempre usa 100% de esforço onde houver 1% de chance. Como eu vou falar em reserva do possível, como foi dito aqui pela doutora Maria Gabriela, nós temos recursos, os recursos são mal utilizados,
nós não temos gestão, nenhum tipo de gestão. Nós temos alguns sistemas que buscam controlar, mas nós não temos esse controle efetivo. Essa é a realidade que nós nos deparamos. Quando nós falamos aqui em valor do orçamento da saúde a nível federal, e nós, como sempre, todos já sabem, devemos considerar as 3 esferas de poder, o federal, o estadual e o municipal. Quando nós buscamos essas informações, nós acabamos tendo um grau de dificuldade enorme. Eu mesmo, ao buscar as informações com relação ao orçamento da União, eu consultei algumas fontes. O Ministério do Planejamento, através do portal do Governo Federal, busquei o IPEA, busquei informações no Google da imprensa em geral. E, para minha surpresa, as informações que foram disponibilizadas, cada uma dava um valor. Uma delas, aquilo que o Dr. Arthur mesmo comentou aqui, de 105 bilhões de reais. Só que esse é o valor da proposta orçamentária. E a nossa proposta orçamentária, ela é uma obra de ficção. O governo encaminha para o Congresso, eventualmente é aprovado, mas depois do curso, no exercício, esses valores são cortados, esses valores não são aplicados, como nós já mencionamos aqui no ano passado, onde nós tivemos uma estimativa de 86 bilhões para a saúde, sendo que, à época, em setembro do ano passado, nós só tínhamos 56 bilhões consumidos. O resto não havia sido liberado pelo Ministério do Planejamento. Então nós temos, na verdade, uma informação que é imprecisa, nós temos controles que também são imprecisos, e nós temos depois alguns vilões, entre eles a judicialização, que passa a ser a grande questão. O porquê temos que usar a reserva do possível, uma doutrina alemã que está sendo trazida para uma discussão aqui, não que ela não tenha cabimento, ela tem cabimento, mas ela não se aplica à nossa realidade, sob nenhuma circunstância. Quando nós temos uma série de obras inacabadas, quando nós temos descontroles, quando nós não temos as pessoas que deveriam ser responsabilizadas e punidas severamente, quando essas pessoas não estão punidas, as práticas acabam se repetindo. E é isso que nós acabamos vendo todos os anos, todos os anos. Eu comentava agora há pouco que no ano passado nós aqui sugerimos o envio de um ofício ao Tribunal de Contas da União para que fosse então esclarecidos alguns pontos. Findo o Congresso, foi feito esse ofício e foram enviados os quesitos para que tivéssemos então as respostas. O objetivo desses questionamentos não era depois uma mera cobrança, mas era o entender, porque muitas vezes a gente critica sem conhecer as razões. Então nós queríamos ali entender essas razões. E infelizmente, decorrido um ano, até agora nós não tivemos a resposta. Isto, para mim, como um voluntário da Abrale, um advogado militante que no dia a dia me deparo com inúmeras situações, inúmeras. No nosso dia a dia são inúmeros os pedidos que a Abrale, eu insisto em mencionar a Abrale porque é a entidade aonde estamos vinculados, inúmeros pedidos, nós temos que bater na porta de alguém, e acabamos batendo na porta do judiciário, não tem outro caminho. Só que a solução não está no judiciário, e o problema também não é o judiciário. O problema é a gestão. Os senhores todos, ou as senhoras, enfim, ao chegarem hoje aqui no Congresso, e ontem no Congresso, tiveram a oportunidade de ver os guichês que foram colocados para cadastramento. E repararam, quem esteve aqui no ano passado e quem esteve no ano anterior, já é uma mudança. Só digitar um dado, quem já tinha feito pela internet, na hora era impressa, enfim, um avanço. Além disso, outros painéis que estão sendo colocados, quem comparece ao Congresso tem a oportunidade de verificar que existe ano a ano um avanço. Ano a ano existem cuidados. Ano a ano temos uma série de inovações, sem nenhum recurso público.
Pelo contrário, com grande dificuldade. Mas aí é a força do terceiro setor, é a mobilização do terceiro setor, é a mobilização dos voluntários e de todos aqueles que são abnegados, que querem fazer e procuram fazer da melhor forma. Agora, a pergunta que eu faço, por que isso também não ocorre na área pública? Ontem, o professor Antônio Carlos Buzaide, comentando conosco entre um painel, ele mencionou que a Anvisa não tem nenhum médico no seu quadro. A Anvisa só tem farmacêuticos. Quando você tem algum medicamento que precisa ser aprovado pela Anvisa, os médicos são convidados a se manifestar. Isso, para mim, é um absurdo. Não tem lógica você ter uma agência que é reguladora, que tem a obrigação de prestar as informações, que tem a obrigação de agir a tempo e a hora, tão logo sai um medicamento para que essas inovações estejam à disposição dos pacientes. Nós, em 2016, nós não temos esse sistema plenamente funcionando. Nós precisamos da boa vontade de médicos, que, sem dúvida, quando são convocados, se manifestam. Mas não é dessa forma que nós vamos aprimorar a saúde no país. Não é desta forma com que as coisas vão caminhar. E eu entendo que aqui, exatamente neste encontro, que se repete ano a ano, nós temos que sempre colocar o dedo nesta ferida. Nós temos que cobrar daqueles que são os responsáveis pela gestão. E não encontrar ou tentar imputar responsabilidades a outras questões, por exemplo, a judicialização. A judicialização ela vai continuar existindo. É necessária, é imprescindível. Só que nós precisamos ter sistemas, como foi dito também pela doutora Maria Gabriela. Por que então nós não temos os conselhos, o Conselho Nacional de Farmácia, o Conselho Estadual, o Conselho dos Médicos? Por que nós não temos entidades que também possam auxiliar e para que nós tenhamos melhor utilização desses recursos? Os recursos da saúde são, sim, suficientes. Eles são mal geridos. Esta é a minha posição, esta é a posição que eu acredito e é a posição que eu vou continuar defendendo sempre, até que me provem o contrário. A gestão da saúde não pode ficar assim. Os responsáveis devem ser punidos. E responsáveis por quê? Por vidas. Nós estamos falando aqui de sofrimento, nós estamos falando aqui de situações que são inimagináveis. Não importa se é uma prótese, se é um medicamento ou se é um tratamento. É o sofrimento humano. E isto não tem preço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Edgar. A frase cunhada pela Merulla, doutor Edgar, vai ser sempre o senhor é que vem divulgando-a, né? E eu sempre acho interessante e não gostaria que o senhor perdesse as esperanças. Quer dizer, 100% de esforços, se houver ainda 1% de esperança, mesmo que seja na resposta do TCU. A gente vai continuar esperando a resposta do tribunal. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Reinaldo Mapelli Júnior para suas considerações. Por favor, doutor Reinaldo. Boa tarde. Queria cumprimentar o André, as pessoas aqui da nossa conversa, são todos amigos e militantes da área de saúde pública. Tenho que fazer referência à doutora Gabriela, eu já ouvi muitas vezes, mas hoje a senhora realmente se superou e nos brindou com um histórico desse trabalho e dessa preocupação em atender o paciente, que essa é a preocupação também da Justiça, evidentemente, nessas ações, né? E eu diria para a senhora que o fruto do que nós fizemos, eu lá na secretaria, né, como chefe de gabinete, e a senhora como assessora da presidência do tribunal, esse fruto vai produzir muitos resultados. Acho que a experiência da conciliação que nós fizemos lá no juizado especial ela é muito
positiva, ela complementa a questão técnica que o doutor Arthur falou aqui, mas ela é muito positiva porque o que o juiz determina ao encaminhar o caso para aquele setor de conciliação é que a pessoa seja atendida. Então, o Estado, o município e a União vai ter que atender e dar uma resposta. Se disser que o medicamento não é aquele, ele vai ter que dizer qual é o medicamento, né? E, evidentemente, é uma conciliação, a pessoa tem que aceitar aquilo. Eu acho que esse é um caminho muito positivo e eu tenho certeza que esses 11 projetos, se não forem feitos agora, eles vão ser feitos. A gente vai cobrar isso, se Deus quiser. E eu queria, como já foi abordado vários assuntos, vários temas ligados sobre a judicialização da saúde, que foi objeto da minha tese de doutorado ano passado na Faculdade de Medicina da USP, eu acabei estudando 5 anos de ações judiciais aqui no estado de São Paulo e fiz um doutorado sobre isso. E, de maneira muito sincera, concordo com todos que falaram aqui antes de mim, o tema envolve muitos assuntos, né? E a gente, na verdade, eles são polêmicos e de difícil solução. Mas eu queria enfrentar essa teoria da reserva do possível, que é talvez o assunto mais chato e mais difícil quando nós falamos de direito fundamental. Esse é um assunto difícil e que, como é o tema de hoje, eu queria falar um pouquinho disso, ainda que rapidamente, né? Já foi mencionado pelo Dr. Edgar que isso vem da doutrina alemã. Foi uma decisão, isso começou com uma decisão do Tribunal Constitucional da Alemanha, para quem não sabe, uma decisão relacionada com o direito à educação. E, na época, falando, claro que de maneira simplificada, o Tribunal Constitucional alemão, quando tratava de educação, entendeu que a Alemanha não tinha recursos suficientes para garantir educação ampla, integral a todas as pessoas, e aí, dentro da reserva do possível, entendendo, olha, o que é necessário é garantir a dignidade do ser humano. Então, o tribunal entendeu, naquela época, que essa dignidade na área da educação correspondia ao ensino básico e determinou, olha, o que é possível fazer hoje com o dinheiro da Alemanha é garantir gratuitamente ensino básico a todos os cidadãos da Alemanha, e assim foi determinado, entendendo-se que o ensino superior não era obrigatório, pelo menos naquele momento, porque não fazia parte desse núcleo fundamental de direitos humanos. Esse tema da reserva do possível, ele volta, vez ou outra, para a nossa discussão aqui de judicialização de saúde, e é o que está sendo feito de alguma forma nessas 2 decisões do Supremo Tribunal Federal que o André comentou e que devem estar ocorrendo hoje, se não ocorreu, porque eu não tive tempo de ver a internet hoje. Mas, de uma forma ou de outra, isso é abordado quando se fala em direito à saúde. Então, quando se fala de direito à saúde, apesar do tempo ser curto, eu queria dizer para vocês o que eu penso disso quando falamos de saúde. A primeira observação, e já foi dito isso aqui por algumas pessoas, que acho importante dizer, é que reserva do possível na área de saúde não pode significar impedir acesso a tratamentos hospitalares e farmacêuticos necessários. Você não pode usar o argumento do dinheiro, do orçamento, para impedir esse acesso, inclusive acesso ao Poder Judiciário, que é uma garantia fundamental do Brasil. Acho muito perigoso, teoricamente, o Sistema Único de Saúde que deveria demonstrar, olha, não é possível aquele medicamento, aquele tratamento, porque não há dinheiro para isso. Me parece que isso não é possível no nosso sistema jurídico, no nosso sistema constitucional, em razão dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Outra observação que eu queria falar da reserva do possível, porque eu tenho lido isso em alguns artigos que tratam desse tema na área de saúde, é que reserva do possível também não pode ser entendida, a meu ver, como se fez com a educação. Algumas pessoas têm escrito, olha, a saúde tem que ser aqueles serviços de atendimentos essenciais. É isso que o Estado brasileiro tem que garantir, quase que uma cesta básica de serviços de saúde. Há pessoas que têm escrito isso e até se esforçam em buscar na Constituição Federal alguns itens que comporiam essa assistência fundamental ou essencial para o cidadão brasileiro. Acho também isso não pode ser aceito, porque o nosso sistema constitucional, todos nós sabemos, dentre os princípios do SUS, preveu a integralidade, assistência farmacêutica e hospitalar.
E esta integralidade foi muito discutida na 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, que foi a conferência que criou o Sistema Único de Saúde, que depois foi estabelecido na Constituição. Havia essa discussão na época, havia quem entendia, olha, o Estado deve garantir gratuitamente serviços básicos, essenciais, medicamentos de alto custo e tratamentos mais caros não devem ser obrigatórios, devem ser implementados na medida da possibilidade, mas essa teoria não foi aceita e está lá nos anais, olha, o atendimento tem que ser integral, não no sentido de tem que ser tudo, mas tem que ser desde a atenção básica até tratamentos de maior complexidade, e esse é o sistema brasileiro. Então, eu também penso que a reserva do possível não pode servir para imaginar esse tipo de limite, olha, só o que é essencial, básico, etc. O problema da reserva do possível, a meu ver, é que ela foi interpretada pelo Supremo Tribunal Federal até agora de uma maneira equivocada, e isso ocorreu principalmente depois de uma decisão de 1997-98, num caso específico de um portador de uma síndrome de Duchenne, que é uma síndrome que ainda não tem cura, e ele pretendia um tratamento experimental num centro particular nos Estados Unidos, isso chegou até o Supremo Tribunal Federal, essa é uma ação muito conhecida nos livros de direito, e o ministro Celso de Mello, que foi o relator desse caso, foi bastante emblemático na época, a maior parte do voto dele fala da reserva do possível. E aí ele mais ou menos conclui, essa é uma frase que eu como promotor usei muitas vezes na carreira, olha, entre o dinheiro, o interesse secundário econômico do Estado e salvar uma vida, não resta ao juiz outra alternativa do que salvar uma vida. E nós repetimos isso durante muito tempo. Muitas vezes isso é repetido em ações judiciais, em decisões, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Mas o grande problema da reserva do possível, e aí eu falo com um pouco de reflexão, com o trabalho que fui tendo no Ministério Público, na Secretaria, etc., é que nós não estamos discutindo dinheiro versus saúde. Nós estamos discutindo saúde versus saúde. Não é uma questão de, olha, entre o dinheiro e a saúde, na realidade, nós temos, evidentemente, o juiz deve optar pela saúde. A questão é que, havendo recursos limitados, ainda que todas as deficiências já elencadas aqui do Sistema Único de Saúde sejam verdadeiras, e de fato são, nós temos vários problemas relacionados ao Sistema Único de Saúde, na medida em que os recursos são limitados, se nós utilizarmos recursos para tratamentos muito caros e desnecessários, nós tiraremos isso de políticas públicas estabelecidas e prejudicaremos a saúde de outras pessoas. Então, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, que eu mesmo, acho que durante 10 anos, diversas vezes comentei, falei, elogiei, usei, etc., a meu ver, na época, acho que representava o pensamento jurídico, ela está equivocada. A discussão da reserva do possível não é essa. O problema é que é possível, através de decisões judiciais, se nós não tivermos embasamento técnico, prova adequada, se desviar recursos públicos para tratamentos extremamente caros, inviáveis mesmo, e com isso prejudicar o Sistema Único de Saúde e a saúde de outras pessoas. E aí, penso eu que a solução para esse problema, pensando na questão prática mesmo, naquela pessoa que tem a prescrição de um medicamento, de um tratamento, de um procedimento cirúrgico, e isto é negado pelo Sistema Único de Saúde ou por um plano de saúde, então, em razão disso, ela ingressa na Justiça, a juízo, uma ação judicial, isso vai ser julgado pelo Poder Judiciário. Eu penso que essa questão do ponto de vista prático tem que ser solucionada por meio da evidência científica, não por meio de uma discussão econômica, que é importante, certamente, o Sistema Único de Saúde tem obrigação de informar isso ao juiz, esse tratamento experimental, por exemplo, da decisão que eu mencionei nos Estados Unidos, é extremamente caro e até hoje não foi aprovado como um tratamento cientificamente válido e acabou sendo abandonado. Então, eu acho que é fundamental que o Sistema Único de Saúde leve aos processos a questão orçamentária, ela é importante, olha, isso não está previsto na política pública, caso não esteja, é extremamente caro em razão disso, daquilo, etc., e deve dar uma alternativa terapêutica, isso é essencial, olha, não é este tratamento, mas é este outro o que nós disponibilizamos, e acho que a solução do dilema não deve ser
econômica, embora isto seja importante do ponto de vista teórico. O que me parece que está faltando muito nos processos judiciais é a medicina baseada em evidências, é evidência científica de que aquilo de fato é necessário. Claro que não estou dizendo que uma evidência científica absoluta, não cabe ao paciente comprovar que aquilo é totalmente necessário. Mas é diferente, por exemplo, falando da prática, um mandado de segurança em que você não pode ter instrução probatória, você não pode ter prova, né, é documental, e você tem uma prescrição médica, que é praticamente um rabisco, em que você não entende direito nem qual é o diagnóstico, qual é o medicamento ou o tratamento, o tempo que esse tratamento vai exigir e assim por diante, como é que o paciente vai ser acompanhado, se vai ser no sistema público, no privado, etc. E só com esta receita, não dispondo de assistência técnica, porque a doutora Gabriela tem razão, os juízes da Justiça Estadual não têm essa assistência técnica para se subsidiar essa decisão, e tem procurado, sim, informações de órgãos, né, universidades, centros de estudo, etc., é diferente esse processo com muita pouca informação de um outro em que um médico é obrigado, e eu já vi juízes assim determinarem, a fazer um relatório médico mais circunstanciado, dizendo mesmo o diagnóstico daquela doença, por que é que ele optou por aquele tratamento, se foram utilizados ou não os tratamentos disponibilizados pelo plano de saúde, pelo Sistema Único de Saúde, por que ele, então, como médico, toma aquela decisão para o melhor tratamento do paciente, indica-se, então, tomando essa decisão, quais as evidências científicas que o fazem decidir. Porque a medicina hoje, a ciência farmacêutica e outras semelhantes trabalham com evidência científica. O médico não faz o que ele quer, ele trabalha com evidência científica. Existe, inclusive, essa ciência da medicina baseada em evidências que compara estudos técnicos, científicos, para ver o grau de evidência de algo. Se o médico tiver que indicar isso, nós já temos algo diferente, né? Se nós tivermos a possibilidade de uma instrução em que o juiz, por exemplo, pede uma informação ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Regional de Farmácia e a uma universidade, em se tratando, vamos supor, de um tratamento não padronizado, não previsto pelo Sistema Único de Saúde ou por um plano de saúde, e aí ele obtém informações mais isentas e técnicas, nós teremos uma justiça mais adequada, resolvendo o problema da reserva do possível, do ponto de vista da evidência científica. Claro, partindo do pressuposto que nós estamos falando de casos excepcionais, porque tratamentos e assistência farmacêutica, remédio, introduzidos no Sistema Único de Saúde, formulados em políticas públicas, têm que estar disponibilizados. Aí acho que não há nenhuma discussão, né? Se houver falta de atendimento, falta de medicamento, demora numa consulta médica, isso é uma outra coisa. O judiciário deve, aí, sem dúvida alguma, condenar o Sistema Único de Saúde e o plano a cumprir a sua obrigação, que está lá nas políticas de saúde ou naquele rol de atendimentos dos planos. O que eu acho importante só é que a gente entenda que o tratamento não previsto neste rol, ele é excepcional e, portanto, ele tem que ser cuidado desta forma, como algo excepcional. Devemos lutar para aprimorar a Anvisa, devemos lutar para aprimorar a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, para que os protocolos e as listas sejam atualizados e assim por diante. Mas na ação judicial, tratando-se de algo não previsto pelo SUS ou pelo plano de saúde, eu acho que a reserva do possível não pode ser utilizada para impedir o tratamento ou muito menos o acesso ao judiciário. Mas é um alerta, já que os recursos são limitados, e aí eu estou imaginando algum tratamento extremamente caro, para que se busque esta evidência científica que existe, não é tão difícil assim de ser obtida. Aí, havendo evidência científica, quando se necessita realmente daquela assistência terapêutica, não tenho dúvida que o caso é de condenação. Mas não havendo evidência científica, o caso, a meu ver, o Poder Judiciário deve indeferir. Lembrando que, ainda que a gente esteja falando de tratamento sem evidência, aí nós vamos falar de tratamento experimental e pesquisa clínica, se for experimental, existe uma legislação específica para isto, que, dentre outras coisas, prevê que a indústria farmacêutica hospitalar, que tem interesse na introdução daquele medicamento, e que deve custear a pesquisa clínica, inclusive, se ela terminar, custear o tratamento dali para frente para o paciente.
casos excepcionais, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e procurar sempre esta evidência científica. Se não fizermos isto, se a judicialização continuar nos rumos que ela tem, e aí o trabalho que eu fiz lá de doutorado, que eu mencionei para vocês, tentou demonstrar uma série de distorções que têm ocorrido em prejuízo da população que precisa mais. Se nós não tomarmos esse cuidado, nós corremos o risco realmente de desestruturar o sistema de saúde e de não aperfeiçoar as políticas públicas em benefício da população brasileira. É nesse sentido que eu acho que a reserva do possível é um alerta, tem que servir para esse cuidado da evidência científica, mas não pode impedir tratamentos quando nós falamos de direito à saúde. É isso que eu queria trazer para vocês e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Reinaldo. O senhor também costuma usar uma audiência pública, um parecer do ministro Gilmar Mendes, de 2009, né, com bastante frequência, e que é onde o ministro dizia: o cidadão tem direito à saúde e o Estado é obrigado a fornecê-la, em princípio, de acordo com os protocolos clínicos e as regras do SUS. Se houver exceção, é preciso que haja prova e instrução para que o juiz julgue adequadamente. Isso é uma referência que o senhor costuma usar com bastante frequência. Eu passo a palavra agora para o nosso último debatedor, doutor Bisol, por favor. O senhor vem aqui também? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer aos organizadores a possibilidade de estar participando de um debate, a alegria de estar participando de um debate como esse, né, com uma plateia tão qualificada e com um grupo de debatedores tão qualificado. A rigor, eu deveria dizer uma honra, mas eu aprendi com o Roland Barthes que as honras podem ser imerecidas, né? As alegrias nunca são. E também uma alegria muito grande poder, mais uma vez, estar aqui, junto com o André, né, coordenando nossos trabalhos. 15 minutos. Eu vou tentar reduzir a minha visão sobre os problemas da efetivação da política de saúde em 3 grandes eixos. E a gente vai chegar necessariamente a uma discussão, ainda que quase que incidental, do conceito da reserva do possível, da teoria da reserva do possível. Eu acho que é importante sublinhar o início da fala do Arthur, quando ele disse que o SUS é uma glória, é uma conquista. E realmente é uma das conquistas no plano social, talvez a conquista mais importante da história da sociedade brasileira, da história da nossa história, história de brasileiros. Porque é, sem sombra de dúvida, do ponto de vista da concepção, uma importantíssima política de inclusão social. O nosso drama é que, entre a concepção, a positivação da política no âmbito constitucional e a sua efetivação, passados aí algumas décadas, a gente percebe um imenso abismo. E eu acho que a solução desse abismo passa por 3 grandes eixos, 3 grandes enfrentamentos que nós não conseguimos desenhar respostas adequadas. Um deles é o problema do financiamento. Para se implantar e se efetivar uma política pública de saúde universal, integral, eu não gosto da palavra gratuita, mas de financiamento público, porque saúde é caro, é preciso um modelo de financiamento muito claro. É preciso também um segundo aspecto, o modelo de gestão. Não há como se efetivar uma política dessa natureza, dessa amplitude, dessa complexidade e sensibilidade, que é a política de saúde, sem um modelo de gestão muito bem desenhado, muito bem construído e permanentemente corrigido nos seus rumos. Nós não temos isso. Não temos financiamento adequado, não temos modelo de gestão. E uma terceira questão, nós temos até um modelo de atenção, mas não executamos ele. É preciso que se tenha um compromisso profundo com o modelo de atenção. Nós temos um modelo de atenção que está de pernas para o ar. Está centrado na alta complexidade e nós não conseguimos resolver uma questão básica de um sistema público universal integral, que é
a construção da sua base fundamental, que é a atenção primária. Então, os 3 grandes desafios, nós não fomos exitosos até agora, e nós temos esse abismo gritante entre o SUS legal e o SUS social. Isso nos leva a debater, a necessidade de debater, e daí a crucialidade de eventos como esse. É importante, sim, debater, porque o debate é o campo da construção das soluções para os nossos desafios. Se nós olharmos o primeiro problema, o problema do financiamento, eu quero aqui dizer que eu concordo com o Arthur que hoje nós temos uma situação grave de desfinanciamento, e vou usar esse neologismo, né, do SUS. E aqui vem uma denúncia mais grave, embora a normativa constitucional definindo um progressivo aumento nos últimos 20 anos da base de financiamento do sistema, a área econômica cumpriu essa normativa às avessas, definindo critérios supostamente para ampliar o financiamento que resultaram em diminuição. Então, em síntese, nós vivemos há 20 anos um progressivo desfinanciamento do sistema público de saúde. E esse desfinanciamento agora dá um salto que é assustador em face da situação de agravamento da situação econômica do país. E, realmente, o que será do sistema nesse segundo semestre de 2016 e no ano de 2017? É assustador. Não fosse esse apenas o problema da questão do financiamento, existe um outro dado que eu tenho dito, tenho repetido, em todos os fóruns que eu vou. É preciso blindar a gestão, a efetivação, a política de efetivação do sistema da classe política. Não dá para se fazer política pública de saúde com gestão definida por critérios da classe política nacional. Infelizmente, no nosso país hoje, e isso fica estampado nos meios de comunicação cotidianamente, a lógica consistente em desviar recursos do orçamento para financiamento de candidaturas, de grupos, de partidos políticos, não é mais uma exceção, não pode mais ser considerado uma desfunção. Porque esse é o modo de funcionamento da máquina política. A máquina política é financiada por desvios dos recursos orçamentários. Quem fiscaliza política pública de saúde como eu, fica com os cabelos em pé, eu só não fico porque eu não tenho cabelos. Com o modo como funciona como regra isso aí. Ano eleitoral é o ano diabólico para os fiscais da saúde pública. Não é assim que funciona, colegas? Pois bem, nós vamos efetivar alguma política pública antes de romper com essa lógica? Nós vamos efetivar política educacional, política de saúde, com uma classe política que funciona desviando os recursos do orçamento? O SUS, de fato, tem volumes de recursos muito altos, porque política é cara, e tem desvios muito altos. Então, se nós temos desfinanciamento por um lado, nós temos uma sangria desses recursos muito alta por outro. E temos uma dificuldade de controle, porque os órgãos de controle estão subfinanciados. O Departamento Nacional de Auditoria do SUS, em Brasília, se reúne nos últimos 5 anos no bar da terceira idade. Não há renovação. Não há renovação. Não há renovação dos seus quadros. Está sendo desconstruído o controle no país. O Ministério Público só não foi desconstruído na sua atribuição de fiscalizar os desvios da execução orçamentária, porque houve uma conjunção com o movimento das ruas. Porque o Congresso Nacional iria desconstruir essa possibilidade. A tal ponto que eu vou dizer uma coisa que era para ser escandalosa, mas eu acho que no nosso país já não é mais escândalo. Desfuncionais somos nós, órgãos de controle. Que país é esse?
desfuncionais são os órgãos de controle? E nós chamamos esse país de Estado de Direito? Essa é uma questão fundamental para nós brasileiros pensarmos. Porque se nós quisermos efetivação de políticas sociais, nós vamos precisar de uma ferramenta chamada Estado de Direito. E eu temo que nós não dispomos dessa ferramenta, na amplitude e na profundidade que precisaríamos dispor. A rigor bem pensado, o SUS como política de Estado é uma parte constitutiva do Estado brasileiro. A não efetivação do Estado do SUS é a não efetivação do Estado. E à medida que ela é uma política de Estado e é vinculante, então os governos não respeitam a imagem do Estado de Direito. E se estabelecem e se exercem a látere dos marcos da constitucionalidade e da legalidade. Com essa prática, nós brasileiros não vamos a lugar nenhum. Eu acho que nós precisamos rapidamente repensar o nosso ciclo democrático. Acho que devemos repensar, reconstruir urgentemente o Estado brasileiro. Avançar o processo de construção da democracia, reconstruindo o Estado, avançando mais no sentido de um Estado de Direito. Se nós pegarmos, se eu tenho um pingo de razão em relação a essa lógica estruturante e de financiamento da máquina política, nós vamos entender alguns aspectos do modelo de gestão. Nós não temos modelo de gestão. O modelo público de gestão, infelizmente, e eu venho de uma unidade da federação, onde o modelo é público, está exaurido. O que a gente testemunha lá, desgraçadamente, é a apropriação do orçamento pelas corporações. E um não funcionamento generalizado, um grau de absenteísmo altíssimo. E se nós partirmos para o modelo privado, é pior ainda. É pior ainda. E eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou dizer. Se nós olharmos para o modelo de gestão que está sendo pregado de norte a sul no país, eu já não digo mais Oiapoque ou Chuí, parece que mudaram os marcos. Minha filha de 10 anos, pai, não é mais aí, mudaram os marcos. Eu digo, então, tudo bem, de norte a sul. O que se prega é um modelo de gestão através das organizações sociais. E o que a gente vê constantemente são os grandes escândalos de desvio dos recursos do orçamento por essas organizações. E quando a gente vai olhar mais de perto, está a máquina político-partidária por detrás. Se eu tenho razão que a lógica estruturante da máquina política consiste no financiamento pelos desvios dos recursos orçamentários, então nada mais interessante para a máquina política do que modelos de gestão que permitam esses desvios volumosos de recursos do orçamento e que não fique aberto, transparente, claro, ao controle, dificulte os órgãos de controle. E nada mais adequado a esse interesse da máquina política do que mega contratos de gestão. Contratos de 5, 10, 15 milhões mensais. Se nós continuarmos por aí, onde nós vamos parar? Que futuro nós estamos construindo para os nossos filhos? Nós precisamos pensar com muita seriedade aonde a gente quer conduzir o futuro desse país. Não dá mais. É preciso se definir um modelo público de gestão para um sistema público de saúde, óbvio. Não há como se fazer funcionar um sistema, e isso é da própria teoria do sistema, nos ensina isso, com duas lógicas internas antagônicas. O sistema implode. Eu não posso fazer um sistema de saúde calçado na lógica da dignidade da pessoa humana, fazer funcionar ele pela lógica do mercado. Não dá. E nós, brasileiros, parece que estamos tentando fazer isso. A saúde complementar é a saúde pública, não a privada. Nós estamos cada vez mais saúde pública como saúde complementar. E o que é pior, uma estrutura compradora de serviços da iniciativa privada. E comprando serviços dentro de uma lógica de gestão conduzida pela classe política.
Eu não preciso dizer mais nada. Muito obrigado. Doutor Jairo, eu esperei o tempo todo quando essa sua última citação sobre um Estado comprador. Doutor Jairo é uma das pessoas que faz essa denúncia com muita frequência. Em também recente entrevista, não há como viabilizar isso aí. Não há dinheiro que pague um modelo de Estado comprador de serviços. Então, eu esperei o tempo todo exatamente essa colocação que nos assusta, né? Hoje nós somos compradores de serviços. Acho que há um tempo para que a gente faça uma rápida rodada, né? Para tá aí esquentando mais esse nosso debate. Eu vou começar, doutor Arthur, novamente uma rodada com o senhor, e até um pouco me utilizando de uma citação também relativamente recente do doutor Arnaldo Rossepia Salles Lima Júnior, que também é seu colega no fórum, e em um determinado momento ele disse: existe a necessidade de oferecer ao magistrado uma ferramenta que o conforte quando receber uma ação que envolva risco de morte e que haja resposta em tempo breve. Eu acho que as considerações da doutora Maria Gabriela eram muito nesse sentido, né? Quer dizer, eu queria objetivamente, doutor Arthur, quais são exatamente essas ferramentas que podem confortar o magistrado, em linhas gerais, obviamente, né? Como é que isso hoje tem sido discutido dentro do âmbito do fórum, por favor. Se o senhor me permitir, eu tenho aqui uma notícia que veio de Brasília, que fala do voto do ministro Barroso, que acabou de ser dado. Tem um colega nosso do fórum no Supremo e me mandou, acho interessante. Ele traça algumas balizas, algumas das quais já ditas aqui. Diz o ministro Barroso: o postulante do medicamento tem que demonstrar a sua incapacidade financeira de arcar com o custo correspondente. 2. O postulante do medicamento precisa demonstrar a existência de manifestação expressa da Conitec pela não incorporação. Eu não estou entrando em juízo de valor, eu estou lendo exatamente o que foi dito. A necessidade de inexistência de um substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Comprovação de eficácia do medicamento pleiteado à luz da medicina baseada em evidência. Nos casos em que houver pleito de medicamento não incorporado, a ação deve ser proposta necessariamente contra a União, haja vista que a competência para incorporar é do Ministério da Saúde. E aí muda um pouco aquela decisão do Supremo de que Estado, União e municípios são solidários na questão dos medicamentos. Me parece que essa última é bem interessante, porque os municípios que já estão praticamente arcando com o SUS, alguns deles seriam inviáveis, né? Então, esse é o voto do ministro Barroso. Precisa ver como é que os outros vão votar, mas ele traça alguns critérios. Na sua pergunta, a ideia do Fórum Nacional é justamente essa, de criar uma assessoria confiável para que os juízes possam julgar. Então, a ideia é que cada estado da federação tenha um NAT formado por profissionais, não ligados à Secretaria de Saúde, em hipótese alguma, porque a Secretaria de Saúde, nós reconhecemos que muitos juízes têm dificuldade de reconhecer nos seus profissionais uma isenção que é necessária. Então, a ideia é que profissionais ou da área das faculdades ou profissionais de alta competência e gabarito de alguns hospitais façam parte do NAT para auxiliar o juiz. Evidentemente que nós temos que separar a boa judicialização da má judicialização, e até criminosa. A boa judicialização é fundamental. É fundamental. Então, se há, por exemplo, um medicamento na lista Rename que não está disponível, evidentemente tem que entrar com ação. Se não há tratamento para o câncer dentro dos prazos legais fixados pelo legislador, evidentemente tem que entrar com ação. Isso é fundamental. Agora, isto é a boa judicialização. A má judicialização é aquela ou que se buscam medicamentos ou tratamentos absolutamente contra evidências científicas. Isso não é possível, que o Estado continue a fornecer esse tipo de situação, não é correto, é um gasto quase que inútil, não é? E da criminosa, como foi dito aqui, na questão
de São José dos Campos, né, que deu prisão, tem gente que está respondendo inquérito policial, porque ali era uma barbaridade. Então, a ideia do Conselho Nacional de Justiça é dar ao órgão judicante uma assessoria confiável, mas é fundamental que o Tribunal de Justiça entre nessa luta e crie efetivamente o Comitê Estadual de Saúde. Já há vários estados o comitê funcionando. Então, é preciso, essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, que foi agora do começo de setembro, ela dá 60 dias para os tribunais se amoldarem. Mas é fundamental que não só haja o compromisso, o cumprimento da resolução, mas que o presidente do tribunal, os tribunais estaduais, se sintam empoderados dessa técnica de criar os tribunais e o NatJus. Se isso não for feito, e não há como se obrigar judicialmente o tribunal a cumprir essa determinação, isso não vai resolver a questão dos estados. O Estado de São Paulo ainda não criou, há uma preocupação imensa com relação ao Estado de São Paulo, que não há nenhum movimento que eu consiga enxergar para a criação desse comitê, e é necessário que isso ocorra com a mais rápida urgência para que essa questão seja melhor estabelecida. Obrigado, doutor Arthur. Bom, eu queria fazer uma proposta, eu vou ousar aqui na minha posição. Doutor Edgar, acho que a Abrali poderia eventualmente liderar aí esse movimento para que rapidamente o Tribunal de Justiça de São Paulo criasse esse comitê, né? Quer dizer, acho que a Abrali podia pressionar. Eu acho que as questões são de pressão social, né? Já que não há outro instrumento, acho que somos fortes e mostramos num evento como esse como somos fortes. Verdade, doutor Edgar? Sem dúvida. Então temos um comprometimento. Sim, o comprometimento existe, sempre existirá. Claro. A única questão é que nós temos, na nossa visão, essas questões nós não podemos impor. Não é? Claro. Nós temos que fazer as gestões, nós temos que respeitar, porque existem limitações, muitas vezes essas limitações são mais fortes do que nós propriamente podemos conhecer no primeiro momento. Então, seria necessário oficiar para que isto pudesse ser discutido internamente, movimentando, então, o terceiro setor em prol dessa decisão, mas sem a pressão, porque a pressão não é a forma adequada. A forma adequada é a reflexão. Isso seria um trabalho para assessorar os juízes. E isto eu entendo que é uma questão que o Judiciário, com o Ministério Público, já vem caminhando. Mas eu acho que é uma ideia válida. Perfeito, ótimo. Muito obrigado, doutor Edgar. Eu acho que a doutora Maria Gabriela sempre sugere nas suas intervenções reflexões, né? Nós não temos uma pergunta especificamente para a doutora Maria Gabriela, mas quando eu estava estudando, e chegou agora a nossa assistente, a Cláudia Stefanini, mandou também, doutora Maria Gabriela esteve presente muito recentemente num caso que sensibiliza bastante São Paulo, que é o Parque Augusta, que ela até teve a oportunidade de citar, uma área bastante grande na cidade de São Paulo, e que tem aí um embate entre os moradores da região, querendo que aquilo se transforme em um parque, e uma discussão que a doutora Maria Gabriela promoveu aí uma conciliação. E a reflexão que a nossa assistente, a Cláudia Stefanini, faz, e que eu fiz quando li sobre isso, é que repetidas vezes a senhora se vê em situações difíceis e em situações onde, aparentemente, a senhora clama pelo bom senso, né, das partes, né? Então, na questão da saúde, o que a Cláudia Stefanini fala é que como é que os médicos se negam a cumprir, inclusive, um eventual juramento que fizeram no dia da sua formatura, ao não indicarem o remédio, né, porque ele não está numa lista do SUS, que demora uma eternidade, como o doutor Bisol falou, para ser aprovado, etc. e tal. E também quando se discute aqui se São Paulo, a doutora Maria Gabriela fez uma frase, né, São Paulo precisa respirar, né, porque as pessoas discutiam, por que precisa ter um parque no centro da cidade? Olha, porque o centro precisa respirar. Então parece que a senhora sucessivamente é colocada em situações onde o bom senso é clamado e a intransigência impera. Seu dia a dia deve ser difícil, né, doutora? Sim, eu vou, por exemplo, né, vou por partes. A questão de São Paulo. Poucos sabem, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo e mais um estado no Brasil não tem autonomia financeira. A presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo literalmente come na mão do governador. No final do ano, são várias reuniões que se fazem para saber quanto é que o governador vai liberar de verba para o estado de São Paulo. Ora,
O governador, não é crítica política, pelo amor de Deus, isso já há vários anos, ele tem seu interesse nessas questões de medicamento. Como é que vai ser dado um incentivo? Como é que a gente vai contar com tão boa vontade por parte do Poder Executivo na constituição da ANAT? Por que será que a presidência do Tribunal de Justiça ficou com as mãos atadas? Eu acho que a questão da autonomia financeira do tribunal seria uma questão a ser resolvida com urgência, até mesmo para a criação do cargo de médicos que nos dessem apoio, né? Com relação às situações difíceis, são inúmeras. Eu vou contar um caso para vocês. Eu tive numa sexta-feira, isso já vai fazer uns 4 anos, mais ou menos, à tarde, 3 horas da tarde, chegou um rapaz com uma criança e um advogado. A esposa dele tinha feito um transplante de fígado e teve rejeição. E, segundo a petição inicial do mandado de segurança, a rejeição foi porque o medicamento fornecido pelo Estado de São Paulo era adulterado. Mandado de segurança é um tipo de ação que tudo que é falado tem que ser provado no papel, dispensando testemunha. Tinha um fígado que tinha que ser usado para um transplante no sábado. Bom, a moça, pela regra, como ela teve rejeição, ela não poderia fazer um novo transplante. Aí eu liguei para a primeira colocada lá na lista de espera, era uma senhora de 60 anos. Essa moça tinha 29. Aí eu liguei para o médico, essa senhora estava no Beneficência Portuguesa, e o médico me disse que, sem o transplante, a senhora sairia morta da UTI. Ligo para o hospital onde se encontrava essa moça, e o médico da UTI me disse: essa moça sai morta sem esse transplante de fígado. Foi uma das situações mais difíceis da minha vida. Eu chorei, eu falei com meus médicos, eu falei com a diretora, saí com a minha diretora do fórum quase 11 horas da noite. Eu dei para a moça, porque vi a criança, acreditei que o remédio era adulterado, e falei, meu Deus, eu não prestei um concurso para resolver quem vai viver e quem vai morrer. E aí eu conversei com o Luiz Duarte, falei, olha, estou com essa situação. Bom, fui sábado para casa, chorei, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira me aparece o Luiz Duarte, doutora, apareceu mais um fígado. E foi dado para a senhora de idade. Quando veio a informação por escrito, eu fiquei sabendo que o advogado da moça de 29 anos mentiu. A moça teve rejeição porque bebia. E por pouco, eu não deixei, entre aspas, né, eu não condenei a senhora de idade por conta da mentira, né? É duro, né? É difícil. Com relação ao que foi falado da medicina por evidência, eu já me utilizei por 2 vezes do Instituto Cochrane. Eu mandei para a doutora Edna casos difíceis e, na hora, eles me responderam, mas deveria ser feito um convênio com o Tribunal de Justiça, eu não sei se isso envolve valores, e aí eu deixei de me utilizar, né? Pode. Ele vai servir para fazer uma verificação nas decisões dos médicos de vários estados, para dar uma organicidade nisso. Já há um convênio do Ministério da Saúde com o Instituto Cochrane exatamente para esse trabalho. Isso já está feito, não vai ter nenhum gasto maravilhoso para o Tribunal de Justiça. É maravilhoso. E não é assim desmerecer o que os médicos prescrevem. Olha que incoerência. Fazendo pesquisa na jurisprudência da área privada, a gente percebe que médicos são responsabilizados civilmente com base naquela tese, teoria da perda de uma chance. Então, o que quer dizer? É o que a Mirula fala. Onde há 1% de chance, 100% de esforço. O médico que não tenta tudo para fazer o melhor serviço pelo seu paciente, ele é responsabilizado civilmente, é condenado. Responsabilidade civil. Então, já imaginou, quando o paciente vai ser atendido, o papel do médico, que ele tem que fazer um relatório, por favor, me diga quanto você ganha, porque eu posso chegar até o seu salário. É uma situação constrangedora, é uma desigualdade, não é? Com relação à atuação dos médicos, né? Eu falo muito, eu preciso sentar. Não, que isso, é muito bom, é muito bom. Mas eu acho que ficou ótimo nisso tudo. Eu sei que vai parecer um pouco estranho, doutora, mas é saber que a senhora chorou. É muito bom a gente saber que uma decisão desse porte e que envolve uma dimensão dessas motiva em profissionais como a senhora o choro. Isso me deixa absolutamente tranquilo. São vários casos de internação, esquizofrenia,
como é difícil. Eu tenho o caso de uma moça, bom, eu sou grande, ela consegue ser maior do que eu. E ela foi criada desde os 4 anos por um casal de idosos. E os idosos, eles entraram com mandado de segurança e juntaram foto, o maxilar da senhora todo roxo, porque a moça com 29 anos espancava o casal de idosos porque deixava de tomar os remédios. Aí eu pedia para o advogado, a DIT é inicial, o advogado não trazia pedido de internação, mas pedia internação. Resolvi fazer uma audiência. No mandado de segurança, que não admite audiência, o senhor, ele tirou o sapato e me mostrou o dedão do pé, mordido e arrancado um pedaço. Aí veio a moça, ela sentou na minha frente, ela falou assim, eu sei, querem me internar. Eu falei, de jeito nenhum. Eu estou chamando a senhora aqui porque esses dois estão velhos, eles estão me dando trabalho, né? Me dão. Eles pedem para eu lavar a louça. Eu falei, então, quando eles pedirem para a senhora lavar a louça, a senhora foge por quarto. Não morda a isca, não briga com eles. Aí ela me ouvia assim. Aí mandei sair. Falei com os pais, né, os adotivos, né? E eles disseram que o grande problema é que ela não tomava medicamento. Quando ela tomava o remédio, ela ficava calma, ela ficava bem. E a gente conseguiu fazer um acordo. Uma pessoa da Secretaria da Saúde Municipal iria uma vez, dia sim, dia não, aplicar a medicação para ela. E eu disse para ela que era para ela ficar bonita, porque ela falou para mim que ia casar com o príncipe de Orleans. Assim ela falou, né? E assim eu resolvi um processo, né? Mas são casos Parabéns. e casos, né? Parabéns, doutora. Parabéns. Doutor Reinaldo, eu vou fazer uma citação, que é um pouco da sua tese, que é absolutamente pertinente, porque é exatamente sobre o tema que nós estamos discutindo aqui, e de um resumo do próprio Lattes, então não é público, obviamente, não tem, né? O confronto com o regime jurídico constitucional do SUS e a legislação demonstra que o Poder Judiciário descumpre em bloco o ordenamento jurídico sanitário, uma ruptura do Estado Democrático de Direito que coloca em risco o projeto constitucional do SUS. O senhor poderia comentar, por favor, essa sua... Essa é a parte polêmica, né? É o meu papel, doutor, é o meu papel. E foi uma das conclusões principais da tese mesmo. Deixa eu só complementar, eu vou responder, mas só complementar, não estou fugindo não, rapidamente. Fique à vontade. Eu acho que a doutora Gabriela, hoje, realmente ela está sendo brilhante, sempre foi, né? Ninguém fala que todos esses possíveis órgãos de conciliação ou apoio ao juiz custa dinheiro, ninguém conta isto. Então, se propõe um monte de coisas sem disponibilizar ao Poder Judiciário ou aos outros órgãos recursos para isso. O Centro Cochrane, evidentemente, tem um custo, as universidades têm um custo. Então, essa discussão que a senhora falou, acho que é muito importante, porque para implementar tem que ter recurso. E essa discussão tem que ser feita, penso eu, inclusive, no governo, já que há interesse em diminuir as ações judiciais indevidas, né? A outra observação que eu queria fazer antes de responder é que, além desse comitê formado por técnicos, que me parece uma ideia muito importante que o CNJ propõe, eu acho que ouvir os gestores é sempre muito importante, seja a União, Estado, município, seja o plano de saúde. Porque nós temos uma dificuldade muito grande em saúde pública, talvez no sistema capitalista como um todo, em encontrar a tal isenção. Quer dizer, aquele médico, aquele farmacêutico realmente isento, ainda que a gente fale das universidades. As universidades não são isentas. Muitas são financiadas por indústria farmacêutica e hospitalar, inúmeras delas. Então, eu acho que, além do comitê, em que se deve tentar buscar a isenção e vários técnicos que possam auxiliar o juiz, é importante ouvir também, ou por ofício, ou por audiência, o gestor, para que ele possa se defender, não estou dizendo que ele tenha razão, mas apresentar os argumentos dele, né? Essa é o que eu queria dizer. Em relação à questão do ordenamento jurídico, é porque eu acho que nós exageramos num pensamento jurídico que está muito consagrado no Brasil e que alguns chamam de neoconstitucionalismo. Evidentemente, a Constituição Federal é o centro, o núcleo
do pensamento jurídico. Quando eu estudei, eu sempre faço essa brincadeira, já faz bastante tempo, a gente começava com direito civil, direito comercial, via constitucional lá para frente, não tinha tanta importância. E, felizmente, isso mudou. A Constituição Federal é realmente, hoje, o principal, digamos assim, diploma jurídico da interpretação jurídica, do estudo, e nós partimos mesmo sempre da Constituição Federal em qualquer área. Mas eu acho muito perigoso quando o Poder Judiciário é acionado por Ministério Público, Defensoria Pública e advogados, interpretam a princípios genéricos da Constituição contra a lei, a não ser que realmente declarem esta lei inconstitucional, e aí tem que ter uma fundamentação para isso. Dou um exemplo da área eleitoral, e ainda que eu fale rapidamente. Existem 2 resoluções do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamentam a filiação partidária. Essas resoluções são contra uma série de normas jurídicas, estabeleceram regras para a eleição e para a filiação ou não de candidatos, e regras processuais, inclusive, na área eleitoral, e eu entendo que aí, nesse caso, o Poder Judiciário se equivocou. Essa matéria deveria estar em lei. Nós temos um movimento, então, um movimento que começou há algum tempo atrás desse neoconstitucionalismo e que levou juízes, advogados e promotores a interpretar a lei de acordo com a Constituição. Quando a interpretação é contrária à lei, eu acho que o Luiz Roberto Barroso, que foi citado pelo doutor agora há pouco, tem um artigo muito interessante sobre isso. Quando o Poder Judiciário entende que a lei é indevida, é importante que ele diga por quê. Vou dar exemplos, por isso a tese teve essa conclusão. Hoje, a nossa lei estabelece que o medicamento tem que ter registro na Anvisa. Hoje, a nossa lei estabelece que a incorporação de um tratamento novo deve ser feito por meio de um processo administrativo que tem prazo e regras na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia. Hoje, a nossa legislação estabelece que a receita médica, como regra geral, deve ser de um médico do Sistema Único de Saúde. Falando do SUS, né? Um médico da área pública, e a pessoa tem que ser tratada no Sistema Único de Saúde. Ela tem que ingressar na rede pública, não ficar no hospital privado. Não estou dizendo que eu concordo com todas essas coisas, estou dizendo que a legislação assim o estabelece. Hoje, a legislação estabelece que o recurso do Sistema Único de Saúde deve ir para algumas ações e serviços tipicamente de saúde, definidos na lei. A lei, por exemplo, diz que alimentação, se não estiver vinculada à saúde, não deve-se usar o dinheiro do SUS, assistência social e moradia não deve usar o dinheiro do SUS, saneamento básico não deve usar o dinheiro do SUS. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo. O que a tese defende, eu penso assim mesmo, é que essas ações judiciais, ao não abordar essa legislação e não definir se isso é constitucional ou não, estão interpretando o SUS de uma maneira muito subjetiva, além do que a lei estabelece, violando, inclusive, regras básicas. E dou um exemplo só para concluir. Nas ações judiciais do Estado de São Paulo, 60% das pessoas estão em hospitais e clínicas privadas. Essas ações judiciadas contra a Secretaria de Estado da Saúde. E, a meu ver, este é um erro. A lei, inclusive, o proíbe. Claro, podemos, no caso concreto, em não havendo tratamento público, havendo prova de deficiências, isso é uma outra história. Mas a regra geral, e está na nossa lei e no decreto que regulamenta a Lei Orgânica de Saúde, é que a pessoa tem que ingressar na rede pública de saúde para ser tratada pelo SUS. Ela não pode ficar fora no hospital privado, obtendo aquele medicamento pago com recurso público. Esta é a regra. E isso não está sendo debatido como norma, como regra geral, nessas decisões judiciais. Nessa hora em que o Poder Judiciário, acolhendo um pleito nesse sentido, desconsidera uma regra jurídica sem analisá-la, eu acho que ele ultrapassa a sua função, e acho que aí nós temos um risco grave de desrespeitar o Estado democrático de direito, que é baseado em regras estabelecidas. Entendido perfeitamente, acho ótimo, e esse é o fórum exatamente, doutor, para que se debata isso. Doutor Arthur pediu a palavra, eu gostaria... Ah, já foi esclarecido, está ótimo. Doutor Bisol, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, porque eu fiquei com uma... Bom, primeiro, quando
O doutor Reinaldo comentou sobre como é que era na Alemanha, e eu achei que na Alemanha eu fiquei com uma sensação que na Alemanha era para o muito e no Brasil era para o pouco, né? Quer dizer, na Alemanha a reserva era sempre uma coisa mais ampliada e no Brasil era uma coisa mais restrita. Me deu essa sensação que nós saímos perdendo para os alemães, mas depois, inclusive, o senhor esclareceu essa questão. Eu quero falar um pouco sobre um momento que a gente vive, estamos às vésperas de uma eleição municipal, né? As pesquisas todas indicam que a questão de saúde é o problema, é o principal problema quase que da totalidade dos municípios brasileiros. Assim, há um consenso, se não há um consenso político-partidário, há um consenso no Brasil sobre a importância da questão da saúde, e isso se reflete na eleição municipal, mesmo sabendo que você tem as outras esferas envolvidas. Eu sinto, às vezes, que quando a gente fala sobre a reserva do possível, a gente está tentando uma conciliação, ou a gente está tentando harmonizar, por isso que eu disse que na Alemanha me pareceu que era por bastante, e no Brasil era por pouquinho, né? Não é espírito de vira-lata, né? Mas um pouco isso. Eu tenho uma sensação que a gente procura uma conciliação entre, eu vou usar uma coisa forte, entre o bom senso do judiciário e o bom senso da população, né? Como se, então, vamos organizar, né? As pessoas não vão mais bater na porta da doutora Maria Gabriela, né? O judiciário vai resolver, as pessoas não vão tanto, o judiciário vai resolver mais ou menos isso da melhor maneira possível. O senhor não acha que a gente está isentando o executivo de uma responsabilidade que o executivo tem? Porque em época de campanhas eleitorais, o que surge de sigla para resolver problema da saúde é uma coisa impressionante, eu nunca vi, é uma sopa de letrinhas mágicas que vão conseguir resolver. Nós não estamos, e nesse debate mesmo aqui, nós não tiramos a questão de que o Tribunal de Justiça, eventualmente, como a doutora Maria e a Gabriela comentou, come na mão do nosso governador, nós não estamos isentando o Poder Executivo da responsabilidade nessa discussão também, doutor Bisol? André, você coloca uma questão que me parece fundamental, mas por um ângulo até um pouco enviesado. A questão da reserva do possível, a gente tem que perguntar, do possível em relação ao bolso do Tesouro Municipal ou do Tesouro Federal? Porque nós vivemos uma centralização tributária muito grande no país. Não é? A ideia de federalismo no Brasil é uma ideia de fachada. Nós somos um Estado unitário travestido de federação. Esse é um aspecto, né? Então, a gente tem que se preocupar também com o gestor do município lá, porque, a rigor, os bons gestores cada vez mais estão assustados com a possibilidade de assumir um cargo de gestão. E aí nós estamos expondo, não é, a gestão da saúde cada vez mais por pessoas que cumprem a lógica perversa da política, que de uma forma tão contundente eu coloquei aqui nesse fórum. Tá? Eu quero dizer que coloquei de forma contundente porque acho que é fundamental mesmo a gente pensar na macro questão que está por detrás do que a gente está debatendo aqui, contextualizar a questão. Me parece que a questão fundamental é essa mesmo. Sabe? Agora, isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão de fazer todas as batalhas setoriais e de discutir uma por uma delas. Todas elas são fundamentais. E nós não temos hoje, ainda na nossa agenda política, uma possibilidade de reformar o Estado. Então, a gente tem que lutar muito bem essas lutas, todas que foram colocadas aqui, de forma muito brilhante por cada um dos expositores. Então, é que me restou a tarefa de colocar ao final, de que vai me restar colocar a macro questão. Né? E eu coloquei também com muita intensidade porque eu vivo em Brasília. Eu sou um promotor de justiça do Distrito Federal, Ministério Público do Distrito Federal. E lá em Brasília aconteceu um fenômeno, uns 10 anos atrás, eu já era promotor na área da saúde, o governador de então, ele retirou a estrutura fundacional da saúde pública e jogou toda a estrutura de saúde pública numa secretaria na mão da classe política. De lá para cá, afundou definitivamente o sistema. E o último passo agora é essa tentativa de trazer organizações sociais que a gente sabe que não são as sérias. E se colocou, não sei se foi o Alexandre que colocou, foi o Edgar que colocou no almoço, que a gente almoçou junto. A questão não é modelo de gestão. Se nós pegarmos um modelo de gestão e investir pesado nele, vai melhorar muito. Não é que nós não levamos a sério os modelos de gestão que a gente tem. Aqui no nosso caso, por exemplo, a gente mescla, né, dois modelos de gestão, o público com o privado, o da lógica da dignidade da pessoa humana com o da lógica do lucro. Então, isso não vai funcionar. Sobre o conceito de reserva do possível, eu queria botar também a minha colher. Esse angu aí, sabe? Aqui, esse conceito, na verdade, discutir esse conceito
é se propor a fazer o que realmente, vamos dizer assim, interessa aos que não querem fazer SUS. Que é jogar no colo do judiciário uma solução que não vai ser construída, nem é tarefa do judiciário, que é uma solução de caráter político. Não se resolve o problema do SUS pela via judicial. A judicialização é necessária? Sim. Ela é importante? Sim. Mas eu quero colocar uma questão que é muito importante para compreender os limites da judicialização. Norma serve para regular situações de normalidade. O direito ele não reconstrói, não reestrutura, por decisões, uma situação de anormalidade. Então, quando a situação de normalidade implodiu, o direito não funciona mais. E eu acho que não há normalidade na gestão da política pública de saúde. Há uma situação de profunda anormalidade. Então, a solução não é judicial, não é papel do Poder Judiciário, e nem a ferramenta que dispõe o Poder Judiciário, que é a jurisdição, tem alcance de emprestar uma solução para o problema nacional da saúde pública. Esse é um problema político. Eu costumo dizer que na linearidade arquitetônica da esplanada do Ministério, por detrás existem abismos, distâncias abissais entre as áreas de governo. E governo a gente sabe que é correlação de força, não é também uma estrutura monista. Não é? E a área econômica a gente sabe que é hegemônica. Os ministérios da área econômica deviam estar folhados a ouro. E os ministérios da área social, como educação e saúde, o ministro devia ganhar um chapeuzinho cada vez que assumisse o cargo, para passar o chapeuzinho pelos ministérios da área econômica, para ver se consegue um pouco mais de dinheiro para efetivar a política. Então, esta é uma questão que tem que ser colocada. Não há vontade política de se fazer SUS no nosso país. Nunca houve. Então, nos parece que nossa tarefa passa por construir essa vontade política. E essa construção é pela via política, não pela via judicial. Não é? Não quero dizer que não há vontade política de fazer sistema único de saúde dentro dos governos. Se você olhar o Ministério da Saúde isoladamente, você vai encontrar estruturas extremamente comprometidas com o SUS, pessoas historicamente comprometidas com o SUS. E que, se depender deles, o SUS vai virar um brinco, um brilho. Mas não depende deles, eles não são hegemônicos, pelo contrário, eles não conseguem efetivar o sistema. Essa é uma questão importante para se colocar. E aí eu volto à velha questão. Se nós jogarmos para a mão dos juristas, vamos fazer o quê? Vamos dar para os juristas, vamos resgatar o quê? Um conceito para que eles brinquem com um conceito. E esse conceito é reserva do possível. Tá? Que se tem que buscar uma harmonia entre o que se tem como dinheiro, o que se pode fazer, o que vai se fazer efetivamente em saúde pública, sem dúvida. Mas a busca dessa harmonia, que é o que se discute aqui, não é no plano judicial e não é com um conceito como reserva do possível. Esse conceito é uma farsa, é uma armadilha. Esse conceito é um conceito para despolitizar a questão e fazer o adestramento político dos senhores que estão lutando pela efetivação do direito. É esta a função desse conceito. Retira do verdadeiro campo de batalha, que é o campo político, e se coloca... E nós, juristas, aí eu faço a evocação de um velho espírito, de um pandetista, chamado Rudolf von Ehre. Pandetista é um alemão, já que veio da Alemanha, um alemão do século XIX que se debruçou sobre o direito romano. Eles são conhecidos como pandetistas. E ele escreveu um texto fabuloso, que pode ser traduzido assim: verdades e mentiras no saber jurídico decisório. E aí ele, nesse texto, levanta o conceito de paraíso conceitual dos juristas. Nós, juristas, adoramos um conceito para exercer toda a nossa capacidade hermenêutica, né? Nós, ligados ao deus Hermes Trimegisto, que vão buscar a verdade divina oculta na letra da lei e entregar para os senhores. No fundo, nós estamos cumprindo exatamente esse papel de adestrá-los politicamente. Obrigado, doutor Jairo. Nós estamos nos encaminhando para o final, suponho, mas a organização... Não, podemos ficar aqui também. André, não há problema, há uma disposição, o debate está bom, podemos continuar. Acabou? Já não temos mais condições de nenhuma pergunta, havia uma última pergunta para todos. O doutor Jairo já respondeu, a organização do evento havia proposto um questionamento final para todos, que até já, aproveitando o gancho, o doutor Bisol já respondeu, que é o que fazer para acabarmos com o fenômeno da judicialização
e aqui a via política é a levantar. Eu gostaria que, muito brevemente, nessa sequência, os senhores expusessem a sua opinião, de maneira objetiva, obviamente, sobre o que fazer para nós acabarmos com o fenômeno da judicialização, sempre levando em conta que esse é um questionamento. Nós não estamos considerando aqui, a organização não considera que o fenômeno seja positivo ou negativo. Você quer complementar, doutor Bisol? É simples, efetiva política. Efetiva política. Doutora Maria Gabriela, por favor. Só um comentário, como ele disse, né, a questão da prestação jurisdicional, que a gente devolve um conceito. Hoje, a devolução do conceito pelo judiciário, na cobrança que o CNJ nos faz, que a Corregedoria nos faz, eu tenho hoje 17 mil processos em andamento, com 5 escreventes e 2 juízes. E foi feito um cálculo, nós temos 7 minutos para julgar cada processo, para ser pontual. Então, a resposta que um judiciário enfraquecido vai dar para a população é essa. Eu tenho uma ação, por exemplo, que o Ministério Público pediu para acabar com as enchentes em São Paulo, estabelecer uma política de enchentes em São Paulo. Tem uma outra ação que é para definir o que a Constituição Federal de 88 mandou, né, o que é função social de cada propriedade para fins de desapropriação. A Prefeitura, durante esses 28 anos, não foi capaz de se estruturar e definir qual é o imóvel que atende à função social. E o Judiciário, em 15 dias, vai ter que fazer isso com a ajuda de peritos. Não é? Então, é difícil. Diminuir a judicialização, eu acredito no aumento da fiscalização dos órgãos, criação de um Ministério Público especializado, uma área especializada em medicamentos, que fique em cima da Anvisa, os órgãos de fiscalização dos médicos, é a fiscalização, né, no meu caso aqui, que eu penso. Muito obrigado, doutora Maria Gabriela. Doutor Edgar, por favor. Entendo que não acabará a judicialização. Perfeito. A judicialização ela pode reduzir esse número que ela vem enfrentando, mas nós precisamos melhorar a gestão. Repito, nós temos que melhorar a gestão e cobrar a responsabilidade dos atuais gestores. Perfeito. Doutor Reinaldo, por favor. Eu acho que a pergunta ninguém vai concordar. Não é eliminar a judicialização na medida em que o acesso ao Poder Judiciário é uma garantia constitucional, claro, e ele pode ser necessário, né? Agora, o que eu acho que doutor Reinaldo, desculpa, ela pode... é o fenômeno, né? A pergunta era, é o fenômeno que a gente comentou, as distorções, as injustiças, etc. O volume o que eu acho que todas essas questões aqui são fundamentais, melhorar a gestão, ter um financiamento mais adequado, né? Atenção básica, essencial que ela funcione, etc. Mas eu faria coro aqui com o meu amigo Dr. Jairo, porque essas questões, para melhorar a gestão, a política pública, e talvez com isso diminuir bastante a judicialização, essas questões têm que ser discutidas no âmbito político. A minha tese, na verdade, não dá para falar da tese aqui, que ela é muito grande, é nesse sentido. Eu acho que nós do direito, embora nós tenhamos um papel importante no Estado democrático de direito, sem dúvida nenhuma, seja na fiscalização, seja em levar ao Poder Judiciário questões importantes para julgamento, nós não temos o aspecto democrático próprio de discussão dessas grandes questões políticas, e eu acho que elas têm que ser discutidas no Congresso Nacional, nos governos, nos conselhos de direitos, na comunidade. É assim que se melhora. Eu acho que a melhora da política de saúde no Brasil pode diminuir a judicialização, e ela só vai ocorrer se nós fizermos essa discussão no âmbito político, não no judiciário. Perfeito, doutor Reinaldo. Doutor Arthur, por favor. Meus amigos, eu vou ser muito franco. Eu acho que o SUS traz 2 princípios que uma parcela grande da elite brasileira menospreza e afasta, que é o princípio da igualdade e da universalidade. Grande parte da população brasileira, normalmente a elite, bate no peito de forma absolutamente canhestra e diz: eu não preciso do SUS. O SUS não serve para mim para nada, eu tenho meu plano de saúde, cara, quero saber de SUS nenhum. SUS é para pobre. Mal sabe essa criatura que toda a vigilância sanitária é SUS. Mal sabe esse indivíduo que todo o SAMU é SUS. Mal sabe essa pessoa que na questão dos transplantes, que foi o exemplo aqui, tudo é SUS. Transplante de coração, transplante de fígado, transplante de rim. Então, há uma elite brasileira que menospreza o SUS porque é contra a igualdade. Essa mesma elite é que faz o que faz no Brasil. É que assalta os cofres públicos, é que menospreza o povo brasileiro. O SUS só vai ser eficiente quando o povo brasileiro como um todo tomar o SUS na sua mão
como uma coisa de política pública fundamental para o país, e que saia do papel e vá para a vida humana e vá para a vida cotidiana das pessoas. Hoje seria impensável essa discussão no Reino Unido. Por quê? Todas as pessoas que lá vivem entendem que o sistema de saúde deles é o melhor possível para aquela situação específica do país. Todos se utilizam igualmente do sistema público de saúde. Aqui não. Aqui nós temos uma elite cruel que trata o SUS como coisa de segunda categoria. E enquanto isso não for ultrapassado no SUS, na educação, nos serviços públicos quase todos do Brasil, nós vamos continuar discutindo uma coisa ou outra. Nós temos que entender que o princípio da igualdade é um princípio central do Brasil e em todas as áreas deve ser levado em conta por todos nós. Muito obrigado. Obrigado, doutor Arthur. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores e agradecer o carinho com que os senhores nos receberam nessa tarde. Eu achei que foi muito produtiva. Queria agradecer muito ao doutor Arthur pela presença, ao doutor Reinaldo, ao doutor Edgar, à doutora Maria Gabriela, ao doutor Jairo Bisol, e espero revê-los no 4º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Boa tarde.